Pensando aqui, olha, no arco mandibular, né? Então ali você tem essa contenção 3x3 que vai sair, porque parece que está solta já em alguns pontos, ou foi colada meio tombada mesmo, não tenho a foto oclusal para verificar. Mas veja bem, no inferior, tá? Ó, o Vinícius falou aqui, deixa eu ver o que o Vinícius falou. O próprio IZC alto pode vestibularizar se usar intruindo um pouco. Mas no caso dele, ele tem uma mordida bem topo, olha só, o Vinícius. Então, eu prefiro, se a gente vai utilizar o arco de ômega, você não vai precisar do IZC, né? Você vai utilizar o arco com stop no início, alinhando e nivelando já para projetar. Chegou num fio mais rígido, você vai usar o IZC para mesializar o resto, entendeu? Porque olha aqui, ó, ele está topo a topo. Se eu faço uma intrusão, vai ficar mordida aberta, eu vou fazer movimento de vai e vem, e movimento de vai e vem já é ruim. Intrusivo, então, para depois ter que extruir de novo, não acho legal, tá? Olha lá, ele tem uma exposição pequena, metade do incisivo que expõe no sorriso. Então, eu não posso diminuir a exposição de incisivo desse paciente. Tá? Então, lembra, pessoal, ortodontia é um jogo de xadrez, né? Não é um quebra-cabeça como muita gente acha. Muita gente fala assim, a ortodontia é um quebra-cabeça. Não é, porque quebra-cabeça você joga sozinho. Aqui nós temos sempre leis da física que vão proporcionar movimentos adversos, efeitos colaterais. Então a gente movimenta daqui, piora em algum aspecto. Então é um jogo de xadrez, onde cada movimento seu, cada ação produz uma reação ali do adversário, né, que é a natureza, que são as leis da física, e a gente está sempre tendo que jogar com essa estratégia, pensando o que vai acontecer. Tá legal? Porque, olha só, a gente voltando agora para o arco inferior, tá, gente? Não posso compensar, né, mais esses incisivos, fazer uma mecânica com buccal shelf, por exemplo, não é o ideal para esse paciente. Eu confio na correção praticamente 100% ali na maxila, tá? Sem mexer ali nesse arco mandibular, tá bom? O espaço que você tem pela falta do elemento, deixa eu ver aqui, do elemento 45, tá? Você pode tentar uma ação heróica de fechar o espaço. Já fechei espaços muito maiores que esse, ok? Mas é uma situação que vai te levar mais tempo em um tratamento que já vai ser um tratamento relativamente longo. Então, para mim, ele passou de 2 anos, 2 anos e meio já é um tratamento longo, tá? Então, o que acontece, né? Esses incisivos, eles não podem ser mais lingualizados, eles têm que ser pelo menos mantidos nessa posição. No máximo, eles têm que ser mantidos nessa posição. Se você quiser fechar o espaço, beleza, tá? Beleza. Você pode fechar o espaço aí mesializando, tá? Você não vai conseguir distalizar mais. Senão, olha aqui, ó, você vai ter que inclinar mais seu incisivo para trás, não é legal, tá bom? Então aí você vai ter que tentar um ato heróico, tá? De repente, como a gente tem a linha média inferior desviada para a esquerda, né, de repente você pode sim chegar esse premolar, esse 44, né, para uma posição um pouco mais distal, fechando espaço, tá? Daria sim, cabe sim, tá bom? Cabe sim, porque aí você vai estar ajudando a corrigir esse desvio de linha média inferior, tá legal? Ô Jéssica, provavelmente você não pegou o começo da live, né? Eu falei que esse caso é um caso ortognático, mas o paciente não apresenta queixa facial. Então, o que nós estamos tentando aqui é elaborar uma estratégia compensatória caso o plano A da cirurgia ortognática não seja o escolhido, né? Então, com certeza, esse é um caso rápido para uma cirurgia ortognática. Descompensar ali 10 mesezinhos você descompensa isso aí, o superior está fantástico ali para isso, tá bom? Então, só repetindo aí para a Jéssica que entrou depois, esse caso é um caso rápido, fácil para uma ortognática, para você descompensar ali o paciente. Ele está muito compensado, então uma descompensação produziria um gap fantástico para ser operado, beleza? Mas o paciente não tem queixa facial, já fez 3 anos de tratamento ortodôntico. Dá para tentar uma coisa diferente aí? Dá, eu estou elaborando essa estratégia aí agora com a ajuda dos demais colegas, que está sendo fantástico.
fantástico, tá? Legal, Jéssica, legal, fantástico, muito bom, boa sorte para você aí, vai dar tudo certo, com certeza, beleza? Então, galera, olha só voltando aqui o foco para o nosso tratamento, vamos lá então. Dá para você distalizar um pouquinho ali o 4 para não ter que mesializar tudo esses molares aí? Dá, porque aí te ajuda a corrigir essa linha média inferior, tá bom? Mas eu recomendo você fazer esse tipo de ajuste já fechando um pouquinho o perímetro, tá? Para você não abrir espaço do outro lado, porque se for olhar do outro lado já tem um diasteminha, tá vendo? Ó? Entre o 33 e o 40 e o 33 e o 34 já tem um diasteminha. Então, se você começar a mover muito sobre o arco, como se fosse de deslize, você vai aumentar mais ainda esse diastema lá atrás, tá bom? Então, eu já recomendo, e ele tem também um diastema entre 43 e 44, tá? Então, eu recomendo ali, se você vai distalizar bem pouquinho o 44 e mais mesialização, tá bom? E aí, com certeza, o diastema do lado direito vai ficar maior que o do esquerdo. Nessa retração final ali, você tem um ajuste dessa linha média, tá? Lembrando que essa retração você vai ter que fazer controle de torque, você vai ter que fazer muito controle de torque para não deixar inclinar mais, tá? Se for usar alça, tem que caprichar no efeito Gable, e aí você vai fazer Gable. O canino tem que ir primeiro, porque o canino anula o efeito do Gable nos incisivos, anula não, mas diminui muito o efeito Gable nos incisivos. Tá? Então primeiro você traz canino para trás, deixa 2 diasteminhas de cada lado nos incisivos e faz a retração de corpo desses incisivos aí, coisa pouca, eu estou falando aí de 1 milímetro, 2 milímetros de cada lado, tá bom? Então é bem pouquinho mesmo. Por quê, gente? Porque se você começa a retrair sem controle, fazendo ali o que a gente quer fazer com um mini implante buccal shelf, por exemplo, se você coloca o buccal shelf, eu mostrei isso na live passada, olha aqui, ó, vou desativar um pouquinho os comentários, eu mostrei isso aqui, olha, se você faz a correção da classe 3 com buccal shelf, fazendo uma retração em massa, você vai ter ali o giro do plano oclusal e esses incisivos eles inclinam para trás. Você tem uma retroinclinação forte dos incisivos, né? Junto a uma extrusão e, claro, com a intrusão posterior. Tá legal? Então, olha só esse caso aqui, olha, que eu já mostrei num episódio do Orthocast, não lembro qual, se foi o 85, acho que foi o Orthocast 85, que eu mostrei esse caso, né? Um caso de classe 3 mordida aberta, que virou classe 2 mordida profunda, só usando o buccal shelf, né? Mas olha aqui o efeito ortopédico e o efeito no incisivo inferior. Então veja como esses incisivos eles eram vestibularizados, me permitia compensar, perfeito, ó, a compensação nessa mandíbula está pedindo para ser feita. Então eu faço a compensação fácil desse caso aí na mandíbula usando 2 mini implantes buccal shelf. Só calibrar a força direitinho, saber a hora certa de atuar na mecânica, né? Que isso a galera já sabe de cor e salteado lá no Sniper, a galera já está acostumado a ver isso aí acontecendo. Então olha lá, ó. É isso aí, é rotina. Agora não é o caso do colega, porque o caso aqui apresentado do colega, o incisivo já está verticalizado pra caramba, já está no limite ali, vai. Então, o controle de torque nessa região é importantíssimo, tá bom? E lembra, o foco está na maxila. Essa oclusão ela precisa ser corrigida às custas de movimentos no arco maxilar. Beleza? Voltando aqui para o caso, olha só a sobreposição cefalométrica desse caso aqui que eu mostrei, da classe 3 mordida aberta. Faço a correção, tá? Quando eu começo a fazer a mecânica com buccal shelf, que é o quadradinho, a bolinha 3, da bolinha 3 à bolinha 6 tem intervalo de 6 meses. Isso aqui que vocês estão vendo, olha, é uma diferença de 6 meses. Olha em 6 meses como fecha a mordida e corrijo a classe 3. Vou para uma mordida profunda classe 2. Mas aí beleza, porque uma mordida profunda classe 2 você conta com um pouco de recidiva e é muito mais fácil de corrigir ali com um elásticozinho de classe 2, que promove uma extrusãozinha, melhora a mordida profunda, corrige a classe 2 rápido, muito mais fácil do que você corrigir uma classe 3 mordida aberta. Então a classe 3 mordida aberta, sem dúvida nenhuma, é muito mais desafiador do que uma classe 2 mordida profunda, de maneira geral, falando aí só a nível de oclusão, tá bom? Não estou falando de face, estou falando só a nível de mecânica e dente.
Beleza? Olha só a sobreposição. E aqui a gente consegue ter a noção exata do que eu estou falando. Essa mecânica, gente, ela vai inclinar os incisivos para trás, ela vai retroinclinar os incisivos inferiores. É inevitável, não tem jeito. Tá? Então, não é o indicado para esse paciente. Volto a falar, esse paciente que é um paciente cirúrgico, ele pode muito bem ser compensado, ser tirado esse topo a topo dele, né, trabalhando no arco maxilar. Então, a prioridade no arco maxilar. Beleza? Então, arco com ômega, né, o arco com stop no início, depois mini implante em crista infrazigomática para mesializar o bloco todo. Se você quiser uma ajudinha de elástico de classe 3, né, sem ter efeito no arco inferior, você pode colocar mini implantes no arco inferior, colocar uma barra manhães, por exemplo, e trabalhar com elástico intermaxilar no dente para fazer esse elástico de classe 3 apoiado na barra ajudar na mesialização também. Tá? Apesar de eu achar que não é necessário, já que você vai ter ali o IZC para te ajudar, você vai ter já feito a inclinação vestibular desses incisivos. Tá bom? Então, essa é a luz para você. Tá legal?